Jesus, quero externar gratidão mais uma vez, a todos da casa que ontem se dedicaram para estar nessa junção, junto, para que ontem Deus bradasse mais ainda, porque diz a palavra do Senhor que o cordão de um aninho é fácil o inimigo vir arrebentar, mas quando se une com mais um, com mais dois, é difícil do inimigo chegar e conseguir arrebentar esta corda, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu estou muito grato a cada departamento da nossa igreja que se uniu e foi perfeito o Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas hoje estamos encerrando com chave de ouro. Confesso, irmão, que quando a pastora hoje a gente estava um pouco cansado e quando foi ver foi filho lá para casa, glória a Deus. Falei, poxa, ela falou, você que vai fazer a mensagem lá. Eu falei, ai meu Deus, pegou, eu estava, tem que estar preparado, glória a Deus. E eu quero também enfatizar, como a pastora falou ali, parabenizar todos os papais, e neste dia é um dia especial que foi, e a noite também, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Mas sem delongas, se deixar a gente fica e vai ficar, pastora, glória a Deus. Abra a sua Bíblia do Evangelho segundo escreveu o doutor Lucas, seu capítulo 8, capítulo 8, versículo 5, conhecendo muito bem essa passagem, glória a Deus, que fala uma parábola do Senhor Jesus vem falar, glória a Deus. Hoje está lendo a minha versão. Um semeador saiu a semear e ao semear uma parte caiu à beira do caminho e foi pisada e as aves do céu comeram, e outra parte caiu sobre as pedras, e tendo crescido, secou por falta de umidade, e outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescer com ela, sufocaram, e outra, enfim, caiu em boa terra, e cresceu e produziu 100 por 1. E dizendo isto, Jesus declarou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, sempre glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Senhor Jesus. Nós conhecemos muito bem esse texto, glória a Deus, e quando Jesus chega ao meio ali, e naquela multidão, ele vai e fala por parábola, para que eles todos ali entendessem o que ele queria dizer, o que ele queria falar naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí o que me chama a atenção, que quando ele vem dizer neste texto, e ele relata, quando a gente estuda e procura saber, que vem dizendo, semeador, ele estava se representando a palavra de Deus, que ele estava querendo dizer isso. Nos dias atuais de hoje, eu quero dizer para você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque quando ele fala de semente, ele estava dizendo, como é o texto aqui, eu vou entrar nesse texto, mas eu vou esclarecer esse texto aqui que eu estive dando uma pincelada, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, e ele vem relatar de semente.
como é o tema, que foi o tema de ontem, mas para finalizar, eu vou só, não sou aquele pregador que demora muito para te enfatizar e tu ficar cansado e, não, pelo amor de Deus, eu vou falar meu entender e o que Deus me deu. Ele vai e fala de semente, ele está falando aqui, para aqueles discípulos entendessem da forma que se o Senhor chegasse e falasse para ele, não, eu estou falando para você de uma maneira esplêndida que você tem que entender que é isso. Mas não, o Senhor, ele era educado. O Senhor falava em parábolas para algum que entendesse. Porque se fôssemos nos dias atuais, toda vez a gente até indaga, Senhor, a irmã entrou no meu caminho, falou de uma maneira que eu não gostei, eu vou sair da casa do Senhor, eu vou me afastar da casa do Senhor, porque a irmã falou uma palavra dura, porque a pastora ou o pastor chegou e falou uma palavra dura, mas o Senhor chegava e falava com parábola. O que o Senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero dizer com isso, quando ele está relatando aqui, umas caiu no meio do caminho e foi pisoteada. Ele estava dizendo para mim, ele está dizendo para mim e para você, tem palavra, tem, glória a Deus, tem até a palavra, prega bem, fala bem, mas não pratica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque muitas das vezes eu quero até falar bonito, eu quero até, mas eu estou vivendo aquilo que o Senhor me chamou, aquilo que o Senhor colocou para fazer. Mas que é isso, pastor? Porque o Senhor está falando isso? Porque semente, para mim semear, como é o tema aqui, eu planto uma planta, eu vou regando ela, eu vou acariciando todo o tempo, todo santo dia. Vamos lá em casa, né? Um exemplo. Porque eu vou te falar um exemplo. Eu tenho um peixe lá que dizem que se eu colocar ou uma fêmea com ele, ou um macho, ela quer se acasala, produz, cresce, mas ela vai lá e acaba com o macho naquele lugar. Ela devora o macho. Eu falei, que peixe estranho é esse? Eu fui procurar pesquisar no Google. Eu falei, meu Deus, que peixe. Eu comprei um peixe que botei no aquário pequenozinho, até todo mundo quando chega lá em casa, falando para ele, olha, peixe, que ontem a pastora estava até falando que o meu sobrinho chegou lá, não, eu quero peixe. Eu quero peixe. Aí minha mãe estava lá, ficou até sem entender por que peixe. Quando ela olhou lá, ela viu lá, um aquáriozinho, peixe azul para lá e para cá. Aí eu fiquei imaginando, é dessa forma, só que ele tem um horário para comer. Quando eu chego lá com um saquinho e jogo, ele vem correndo já sabendo que é o horário dele. De manhã e à tarde. Aí à tarde é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso, quando você planta a semente, e você está cuidando dela, regando, semeando, pode vir o que tiver que vir, que passar, mas a semente ali vai te dar fruto, vai dar bons frutos, porque você está ali o tempo todo, regando, semeando, plantou, né? Mas está ali cuidando para ela crescer. É assim na nossa vida nos dias de hoje, porque quando eu tomo uma posição com o Senhor Jesus, ele não quer saber dos obstáculos. Ele vem te lapidando, te moldando para dar crescimento, para dar fruto. Qual é o fruto? É fruto da palavra dele. Mas para quê? Para que você fique só aqui dentro, não. Para você sair aí fora e falar das maravilhas do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aí eu fiquei maravilhado com isso, porque umas caíram no caminho, o homem pisou e sufocou. Ele está dizendo, quando eu ouvi a palavra dele, eu tenho que dar fé, eu tenho que praticar. Não importa o terceiro falar alguma coisa mal de você e dizer, tu está indo. Toda vez que tu vai e nada acontece. Acontece sim. Acontece o sobrenatural de Deus na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, caiu, filho, cresceu, deu até fruto, mas no final se sufocou ela.
Aí hoje à tarde eu estive com um jovem, o jovem me fez alguns questionamentos, pastor, olha só, eu sou jovem, mas me tira uma dúvida. Qual é a dúvida? Fala comigo, não sou expert, mas o que eu puder te auxiliar, eu vou te auxiliar. Ele falou, olha só, muitos aí são traficantes, tá? Eu quero que o senhor me explique uma coisa. Eu falei, fala para mim, o que é? Mas sempre o Senhor vai lá, o cara viveu uma vida de bagunça e o Senhor resgata. Falei, sim, porque o Senhor tem plano. O Senhor tem plano. Aí eu trouxe para ele, falei, olha, Paulo era o quê? Fala para mim, o que Paulo era? Seguidor do Evangelho. Eu falei, é isso aí. E o Senhor resgatou ele para quê? Para falar do Evangelho e salvar aquele povo daquela época. Eu falei, não é diferente nos dias atuais de hoje, porque quando o Senhor quer te libertar, quer te transformar, você pode ser o do lixo dos piores, mas Ele muda a história e transforma uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Ele falou. Ele ainda indagou. Mas mesmo assim o Senhor fala comigo dessa forma. Eu falei, dessa forma. Louvado seja o nome. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória. Aí eu fui falando até o ponto que ele entendeu. Ele falou, não, muito obrigado. Né? Mas o que eu queria, o Senhor já falou. Eu falei, mas por que você está com essa indagação? Você não é evangélico, né? Ele, não sou evangélico, porque eu sou novo, eu sou jovem. Eu falei, sim, você é jovem. Mas o que você quer dizer? Que eu quero que eu fale para você? Não, eu posso viver. Né? O senhor não viveu uma vida de bagunça, tal, mas depois Deus não foi. Eu falei, mas há tempo. Todas as coisas, diz a Bíblia, não é porque hoje você é jovem, possa ser que você está aí curtindo, bagunçando, tudo como você falou aí, bagunçar e depois vai ter tempo para você. Aí falou uma coisa, mas o pessoal fala que no último leito, quando está lá, largado lá, possa ser que eu levante o olho para o alto e o Senhor me liberta. Eu falei, possa até ser que o Senhor te liberte, te leve, te salve. Mas essa história aí eu falo sem medo de errar, porque eu falei até para ele, eu falei, olha, um padre, eu fiquei até abismado, que o padre falou uma coisa, eu falei até isso aqui na igreja, pastor. O padre falou, viveu uma vida de bagunça, uma vida de errada, todo o tempo depois que morre, vai para o céu. Que céu é esse que ele vai? O padre falou com as palavras dele, o céu que ele vai, não pode. Aí eu falei sempre, jovem, eu falo, caramba, o padre falou isso, o senhor é pastor. E o padre falou isso, o senhor viu. Eu falei, meu amigo me mandou, ele ficou abismado. Na internet isso aí não é diferente na sua vida. Deus está te chamando hoje. Deus está querendo te salvar hoje. Por favor, amém. Obrigado pelas sábias palavras que o Senhor falou. Pode deixar e ficar tranquilo. Mais tarde, eu não vou dizer que o Senhor não é a vida do Senhor, mas o Senhor vai ouvir notícia de algumas pessoas sobre o Jair. Senhor, muito obrigado. Mas o que eu quero dizer com isso? É semente. A semente que você está lançando, plantando, você vai ter frutos lá na frente. Eu falei, hoje, eu estou acostumado com isso, mas Deus me deu a sabedoria para falar com ele, e ele entendeu. Como eu falei, eu creio que ele deve estar dentro de uma igreja neste momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele falou com a boca dele, o Senhor vai ouvir, falando, meu Deus, glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Então é isso. Nós estamos plantando, plante boas sementes. Não adianta eu chegar, como eu falei aqui, regar, e no final de tudo a semente crescer e os espinhos e sufocar. E outras caíram em meias as pedras, cresceu, mas não deu fruto. Sufocada também. Por quê? Nós crescemos
plantamos, mas tem muitas das vezes que tem pessoas que não querem obedecer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o que tem a ver com paz? Porque eu estou chegando na parte da semente para depois falar da paz. Porque o semeador, antes, quando Jesus falava, o semeador ele saiu para semear, para depois ele colher o fruto da paz. Aleluia. Aí quando foi falando a respeito de Davi, fiquei maravilhado. Davi, o que ele fez? Ele semeou a paz e teve momento que ele achou, depois de semear tudo das guerras, ele vivenciou. Só que teve um detalhe, como foi falado, o erro que ele cometeu, depois de tudo que ele semeou, ele preferiu ficar lá no palácio. Aí fica no palácio e o que acontece? Uma espiada na janela caiu no erro. Mas o Senhor está dizendo que estamos errando? Não. Mas muitas das vezes semeamos discórdia. Semeamos coisas que não agradam ao Senhor Jesus. Mas se eu quero agradar ao Senhor, eu tenho que estar semeando todo o tempo a paz. No meu lar, no meu casamento, no trabalho, em todo o tempo. Porque tem lugares que as pessoas falam de você mesmo. Por mais que a gente está semeando a paz, mas tem uns que não querem. Não, peraí, ele está falando balela, está falando coisas que não tem nada a ver. Mas se eu quero a paz dentro da minha casa, eu tenho que trazer para dentro da minha casa o maior que pratica a paz. E quem é esse? É Jesus Cristo. Porque quando eu chamo ele para dentro da minha casa, o cenário muda, o meu casamento muda, os meus filhos, ele vai seguindo o caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? Eu estou semeando a paz. Glória. Glória seja dada no nome do Senhor Jesus. Então eu não quero ficar só no meio, começar a semente aqui. Semeou uma, caiu no caminho, foi pisada, outra ave veio e comeu, e outras caíram no espinho, cresceu, deu até fruto, mas no final de tudo ficou tudo sufocado. Mas quando eu escolho um solo promissor, que é um solo bom, que eu planto, jogo água, rego, e ela cresce, dá fruto, cresce, começa a cresce aquela árvore bonita, e quando vai ver no final dá aquele fruto maravilhoso. O que o Senhor quer dizer com isso? É família. O nosso propósito. Qual o propósito? É plantar, regar, crescer, e a nossa família junto conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele quer mudar a tua história. O Senhor Jesus, ele quer mudar todo um cenário. Um cenário que muitas das vezes a gente fica, Senhor, eu estou indo lá no culto o mês todo, eu estou indo a semana toda, mas minha casa lá, o negócio está pegando fogo de uma maneira que eu não estou entendendo. Eu quero dizer para você, não se preocupa não, pode estar até pegando fogo lá, mas quando você vem aqui e coloca, Senhor, entra lá e muda aquela história, Senhor, entra lá e muda aquele cenário. Eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está operando um milagre na tua casa, um milagre na tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque você está plantando. Você está plantando, está regando e vai dar crescimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pode dizer, olha, não vai dar. Eu quero dizer, sem medo de errar, o Senhor, ele vai lá. Tu está plantando, ele vai dizer, sou eu que estou dando crescimento. Você plantou, você regou, mas eu vou dar o crescimento. E você vai ver muitos que disseram, olha lá, era só mais um no meio da multidão. Eu quero
Não, era só mais um. Hoje é um homem que prega. Hoje é uma mulher que fala das maravilhas. Hoje é um que fala da minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é milagre. Louvado seja Deus. Mas quer viver, eu estou dizendo que vocês não viram. Mas quer viver ainda mais? Chame ele, Senhor. Eu contei. Mas tu que dá o crescimento, Senhor. Entra lá. Glória! E muda a Aleluia! história. Muda todos os cenários. E ele entra. E quando ele entra, alguma coisa acontece. Essa alguma coisa é milagre. Milagre seguido. Aí Aleluia! me faz entender. Pedro era um cara que pescava, entendia muito bem da pesca, mas o que ele fez? Peraí, eu lembro muito bem disso. Mas eu? Mas você, eu não sei onde agora. Ele poderia dizer não. Oh, glória! Ele poderia dizer muito bem não. Mas ele não. Deus! Aleluia! Ele entendeu, ele deu ouvido. Ele ouviu a palavra do Senhor. Como está aqui. E caiu na terra boa. E deu crescimento. Não foi sufocado, mas porque ela caiu no solo promissor. O que significa isso? Quando você entende e ouve a palavra do Senhor e deixa ela penetrar, vai crescer tudo que tem para crescer na tua casa. Tudo que o Senhor prometeu, né, de salvar, libertar e transformar, vai acontecer o dobro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por quê? É promessa. Aí eu vou chegar nesse texto. Oh, glória! Glória seja dada Deus, ao nome do aleluia. Senhor. Aleluia! Posso dar uma bênção? Glória a Deus. Glória a Deus. Tiago, 3:18. Oh, Deus! Ora, minha oração está. Ora, em paz que se semeia o fruto da justiça aos que promovem a paz. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia! Mas se eu Oh, quero glória a promover Deus. a paz, eu tenho que plantar, como eu falei aqui, pegar, ser a fruta. Se eu estou semeando paz, se eu estou semeando fruto, eu tenho que colher fruto de novo. Agora, se eu semeio guerra, confusão, o que eu vou, discórdia, né? Como é que eu vou ter paz? Como é que eu vou ter paz? Não tem como eu ter paz. Pelo contrário, eu estou chegando, dando, como diz aí o ditado, dando muro de ponta de faca e pau. Estou perdendo o tempo no Evangelho? Não. Eu tenho que ver o contrário. Porque Davi, como eu falei, tinha falado, Davi simplesmente plantou mas cometeu um delito, um pecado, e nesse pecado que ele cometeu, teve os percalços, teve justiça. Mas em todo o tempo que ele simplesmente, quando ele entendeu, peraí, está acontecendo algo que eu cometi. Um pecado gerou um filho que, se aquele filho crescesse, ia ser chamado fruto
fruto, esse aí é fruto do pecado de Davi. Mas o Senhor preferiu recolher, porque ele entendeu, peraí, ele fez aquele jejum que diz a Bíblia, durante quando o filho estava para nascer, mas quando o Senhor recolheu, ele não quis mais fazer o jejum. Aí o profeta falou para ele, olha, quando o filho estava ali à beira de vir, você estava fazendo jejum, ele falou, eu não vou imaginar. Ele veio, mas ele, peraí, se arrepender dos meus erros. Porque não adianta eu querer paz se eu não estou praticando a paz que eu tenho que praticar. Com essa paz é bondade, perseverança, é enaltecer o nome do Senhor. Senhor, está difícil, não está fácil as batalhas na tua vida. Porque ele falou, no mundo tu tereis aflições. Ele não quis dizer para você que no mundo tu vai ter paz. No mundo tu vai viver a paz. Porque como muitas das vezes tem uns aí, alguns, não estou aqui julgando. Não estou aqui julgando, glória a Deus, ninguém, mas tem muitos que falam, só vitória, sim, tem as vitórias, mas tem as lutas, tem as batalhas, para você vencer e continuar semeando. Senhor, olha só, está até difícil a luta, mas o Senhor está no controle do meu barco, o Senhor está no controle de tudo, mas para me vencer essas minhas lutas, eu tenho que todo dia estar semeando a minha paz. Porque tem muitos que te tiram do sério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitos que chegam para você, poxa, vou tirar lá do sério hoje. Hoje eu vou tirar ele do sério. Eu vou falar uma coisa, ele vai ficar chateado, ela vai ficar chateada, mas o Senhor está falando para mim e para você. Você tem que estar semeando a paz todo santo dia. Eu quero a paz, mas para mim ter ela, eu tenho que estar semeando ela todo santo dia. Pode vir até falar mal de você, pode dizer palavras turvas de você. Poxa, anda com o narizinho em pé, ele anda com o nariz em pé, ela anda com o narizinho em pé. Não, nós somos crentes, nós somos igreja. Passe o que tiver que passar, passa por mim, não dá paz, parece crente delegado não, mas a paz está comigo, a mesma paz que está comigo, que está contigo, não tem que estar aí fora, não importa a circunstância, não importa os obstáculos. E como a pastora falou até na quinta-feira, e eu também estava do lado dela, eu ouvi a palavra ali, ó. A mulher não é nem evangélica, mas ela é católica. Mas ela entendeu, falou, olha, vocês estão aqui neste lugar. Poxa, é uma coisa maravilhosa. Ainda bem que vocês estão aqui neste lugar. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Por quê? Estamos semeando a paz. Estamos aí semeando a palavra do Senhor. Nós estamos aí fora praticando o que o Senhor Jesus nos chamou. Para quê? Boas estava dele, para praticar essa paz em todo tempo, em todo momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu quero ser minha paz, eu tenho que todo santo dia estar na graça. Estar na graça do Senhor. Porque se nós não estivermos debaixo da graça, ao inimigo vem, ó, peguei. Uma simples palavra, um simples mover dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero praticar essa paz, eu quero viver essa paz. Então traga para dentro da tua casa. Louvado, não estou dizendo que você não trouxe, mas eu quero que você traga ainda mais. Porque um exemplo de um também na Bíblia, Zaqueu. Zaqueu simplesmente, desceu da árvore. O Senhor Jesus chamou ele e falou, vou entrar na tua casa. Ele falou, Senhor, não sou digno que entre na minha casa. O Senhor Jesus falou para ele, hoje vai haver salvação. No meu entender, imagina, além da salvação, a paz que não tinha dentro da tua casa, hoje vai ter. Porque tu abriu e me deu a chave para mim entrar e fazer a morada que eu tenho que fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Então, você fique com estas palavras, né? Continue semeando a tua paz. Não deixe que o inimigo venha tragar ela, não. Não deixe que o inimigo venha roubar ela, não. Porque ele até tenta se levantar, ele até tenta querer te derrubar, ele até tenta querer nos fazer paralisar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? É tempo, nós vemos aí, que tem tempo de guerra. Nós vemos que muitas das vezes está um caos, mas o Senhor ele sempre nos dá a paz que nós precisamos. Aleluia. Nós estamos plantando, estamos regando, e a semente dá fruto no tempo certo, na hora certa, no momento exato. Louvado seja o nome do Senhor. E a paz que nós precisamos. Glória. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então fique com essas palavras nesta noite. Glória a Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia.